Falar ou não falar? Esse é o título da nossa meditação. Quantas vezes ao longo do nosso dia nós não pensamos, né? Falo, não falo, me calo, vou lá, dou um toque. E daí, o que a meditação vem falando pra gente? Hoje, quarta-feira, 25 de janeiro, e o nosso verso está lá em Mateus capítulo 10, verso 20, que diz assim: Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Esse texto é de Sue Anderson e vamos ver o que ela tem como testemunho para nós hoje. Todos nós temos pessoas em nossa vida com as quais às vezes nos preocupamos. Elas podem estar passando por momentos difíceis. Talvez estejamos preocupados com uma criança que está na escola e com as escolhas que ela está fazendo. Outras vezes oramos por uma mudança no coração de alguém, para que ele deseje conhecer Jesus. Quaisquer que sejam nossas preocupações com os outros, muitas delas não podem ser tratadas pessoalmente. Afinal, podemos dizer a coisa errada, estragar tudo e empurrar as pessoas para o outro lado, oposto de onde Deus quer que elas vão. No mínimo, esses são alguns dos medos que alimentamos. Então, como podemos alcançar esses indivíduos? Eu gostaria de dar uma pausa aqui, né? E quantos de nós temos orado por pessoas que nós queremos ver aos pés de Jesus? Às vezes um vizinho, um filho, um esposo, alguém que está no mundo dos vícios, né? Do álcool, das drogas, da pornografia, da prostituição, de uma vida que a gente sabe que não é plano de Deus para aquela pessoa. Então, nós temos muitas vezes orado por essas pessoas que amamos, mas que a gente gostaria que elas estivessem conosco, trilhando o caminho de Deus e desejando a volta dele e ir para o céu. Se você também tem, né, um ente querido, uma pessoa que você gosta muito, que está orando, quiser deixar aqui nos comentários, a gente pode orar junto por ela, né? Muita oração, muito poder, não é verdade? Então vamos orar juntos e isso aumentará ainda mais a proteção de Deus sobre essa pessoa. E como que nós podemos alcançar? Ela continua com o texto. Algum tempo atrás, Deus me deu este pensamento: não, você não pode conseguir alcançá-los, mas eu posso. Meu Espírito Santo pode falar o que você não pode dizer, e eles não podem me impedir tão facilmente quanto rejeito as suas palavras. Que verdade! Se pedirmos a Deus para falar com as pessoas de quem gostamos, ela vai falar. Intercedemos para que Deus as salve, custe o que custar. Afinal, Ele as ama ainda mais do que nós as amamos. Outro pensamento que nos conforta é que Deus sempre cuida das pessoas pelas quais estou orando. Seus olhos também estão sobre mim. Portanto, em um sentido espiritual, Ele me mantém perto daqueles por quem eu oro. Que paz sinto ao saber que Deus está cuidando de meus entes queridos. O pecado nunca fez parte do plano de Deus para nós. Quando ele entrou no jardim do Éden, nosso mundo caiu. No entanto, Deus tinha outro plano que nos restauraria. Jesus viveria a vida que não conseguiríamos, enfrentaria a tentação que tão facilmente nos assedia e coloca seu manto de justiça sobre nós. Esse plano é para todos os que aceitarem esse presente. Parece tão fácil, basta escolher. Essa é a escolha que queremos que nossos entes queridos façam, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Esse texto está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Há momentos em que nos sentimos inspiradas a falar. Nesses momentos, o Espírito de Deus nos dará as palavras. Devemos sempre orar pedindo discernimento espiritual para saber
quando permitir que o Espírito Santo fale por nosso intermédio e quando ficar em silêncio, deixando o Espírito falar. Quando falarmos, que nossas palavras sejam agradáveis, como se fossem temperadas com sal. Tem momentos que muitas vezes nós realmente não sabemos o que falar e Deus coloca as palavras certas na nossa boca. Muitas das orações que nós fazemos, eu creio que a oração de uma mãe pelo filho é a oração mais sincera, coerente, mais amável, mais benigna, né? E eu tenho plena certeza de que Deus atende a oração de nós, mães, e Ele nos concederá a vitória sempre, sempre, sempre. Eu queria contar para vocês, né, sobre o que quando veio essa meditação, a primeira coisa que eu pensei foi como foi a conversão da minha irmã, né? Ela era uma pessoa que muito questionadora e em muitos momentos eu me afastava de algumas situações porque eu sou uma pessoa que não discuto sobre religião. Eu converso com as pessoas se elas tiverem interesse em me ouvir, mas discutir eu não discuto e eu saio, vou fazer outra coisa, vou sentar em outro lugar para não entrar nesse tipo de problema, porque eu acredito que não seja saudável e não edifica. Mas ela era uma pessoa muito questionadora e desde que eu me converti e voltei aqui para minha terra, né, para minha cidade, eu acabava levando as meninas dela e as minhas sobrinhas, né, para a igreja junto comigo e com os meus filhos. E a gente como irmão, né, a gente, pai, mãe, primo, parente, a gente quer que as pessoas acreditam e creem nesse Deus maravilhoso que tudo pode. E eu fiquei muitas vezes pensando como fazer para trazer ela, né, sem que houvesse esse tipo de discórdia, né? Queria que Deus me concedesse uma forma inteligente de convencê-la a estar junto com a gente. E quando a menina dela fez 10 anos, ela entrou no desbravador e eu já fazia parte do clube. E quando a gente foi acampar, né, aqui na nossa associação, eu a convidei para ir cozinhar pra gente, né, fazer parte ali da equipe que ia ficar na cozinha. Deus foi tão generoso, tão bom comigo, que coincidentemente o orador que esteve naquele acampamento foi o pastor Rodrigo Silva, uma pessoa que ela já conhecia, que ela seguia, que ela ouvia, né? Então foi através desse método que hoje ela veio a se batizar, né? Há alguns anos atrás, aliás, né? Junto com o esposo, e todos os filhos hoje são batizados também, né? Cantam, ela e as duas meninas cantam na igreja lindamente. Então, essa foi a forma que o Espírito Santo de Deus usou, né, para trazê-las para perto dele. Então, Deus, Ele é bom o tempo todo e Ele ouve as nossas orações e, acima de tudo, Ele nos dá discernimento e sabedoria para saber o momento certo de falar e o momento certo de agir. Que Deus abençoe o seu dia, que esse testemunho te inspire a saber também, né, como fazer para que aquele que você está há tempos aí tentando trazer, né, para casa do Pai, você encontre uma brechinha, né, um jeitinho, um meio de sabedoria para trazê-lo para perto de Cristo. Que Deus abençoe seu dia
e ainda tem alguns dias ainda para terminar a semana. Que Deus nos inspire e nos dê força para concluir a semana.